Qualquer Coisa, com Davi e Daniel Jesus Vignoli. Fala, Daniel, beleza? Fala, Davi, tudo bom? Tudo tranquilo? Se você não sabe que você está ouvindo aqui o nosso podcast, vendo aqui o vídeo, nós somos irmãos e nós moramos em locais totalmente diferentes. Eu moro em Londres, trabalho como ilustrador e roteirista e desenhista de histórias em quadrinhos, e vou estar passando aqui o dia a dia, né? E Daniel mora lá em Sydney, na Austrália também, escreve Seja na quadrinhos Austrália. E e trabalho com vídeo e fotografia. E muito também um bom. pouquinho de quadrinho. Já não estou há muito tempo sem trabalhar com quadrinho. E por isso que eu estou fazendo aqui, eu tenho até perguntas para fazer para o Davi Uhum. sobre o caminho do artista. A gente vai estar falando aí muito sobre criatividade nesse podcast, a criatividade que traz pra gente toda essa inspiração, toda essa beleza da vida, da arte, não é isso aí, Daniel? É por aí. É mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Então, o que que a gente vai começar? Então, eu separei algumas imagens aqui, ó, eu não mostrei para o Daniel antes desse programa, então ele vai estar vendo algumas imagens aqui pela primeira vez. E eu estava trabalhando muito dessa semana com animações. Eu trabalho Hum, muito com ilustração, né, para empresas, para diferentes empresas. E eu estava trabalhando aí numa animação que é na verdade até um projeto, né, para conhecidos meus. Eles trabalham para a União Europeia e eles estão fazendo aí uma série de workshops e palestras para os jovens sobre sustentabilidade. Aí eu vou estar mostrando, então a gente pode ir lá. Vamos lá naquele PDF? Pode abrir lá, não? eu acho que em português é sustentabilidade, não é não? É sustentabilidade. Eu acho. Não, eu acho que você Eu tem acho. razão, sustentabilidade. Eu sei que a gente já está um tempo fora do Brasil, mas algumas coisas eu lembro. Se eu vou para a página 2 do PDF, Vai para a página 2. Corta lá para a página 2. Eu estou cortando aqui também para mostrar para a galera que está vendo em casa. Se você está ouvindo o áudio, dá uma paradinha, vai lá ouvir o vídeo. E então, eu estava trabalhando nesse D-Game, mas é muito interessante esse processo de sustentabilidade lá para sustentabilidade. Desculpe, sustentabilidade. sustentar, vamos lá. Sustentabilidade. Esses projetos são muito interessantes porque, especialmente quando você está lidando com União Europeia, sei lá, ONU, né? Todas essas instituições, é muito interessante como o roteiro precisa ser certas palavras, né? E tem que ser repetido 1000 vezes sustentabilidade, precisa ser, olha lá, conectar com os estúdios, collaboration, né? Que é uma palavra, colaboração, que é uma palavra assim muito importante. Então, são jargões, né? Então, são É. várias ilustrações que às vezes a gente tem que repetir muitas vezes. Por exemplo, se você der uma olhada aqui nessa lâmpada, né? São ilustrações que eu estou sempre produzindo, porque eu trabalho também muito para o mercado corporativo. Então, a lâmpada, né, ela sempre acaba aparecendo muito. A lâmpada é batida e também a engrenagem, né? A engrenagem é clássica. A engrenagem, eu tive, por exemplo, um desafio nesse aí, porque a gente tenta trazer um pouco de diversidade, que também é uma dessas buzzwords, né, dessas palavras assim que estão em moda. E aí, às vezes é difícil, né, você trazer mais diversidade. E aquele, quando tem ali o rapazinho lá com a engrenagem, eu estava pensando em colocar, por exemplo, um afrodescendente. Não sei se fui bem sucedido ali. Porque às vezes é difícil, né, de você também trazer determinadas detalhes, né, que se pareçam, né, com a etnia da pessoa. É muito interessante isso, que é muito grande, né, essa coisa da diversidade, não só no Brasil, também como no mundo inteiro, né? Mas e tem que ser feito de uma forma que fique natural também, né? Não Tem. adianta tentar forçar a barra e botar a diversidade num mercado que não tem a mesma diversidade ou tentar só forçar só para ser só para parecer legal, né? Por exemplo, uma vez eu estava num evento e eram só, obviamente, caras acima de 60 anos, e senhores lá e tudo mais, brancos, todos brancos, e vieram para mim.
você não pode colocar um pouco mais de diversidade nesse desenho, por favor? Mas os caras eram todos brancos e já senhores, né, cara? Bizarro. Diversifica a plateia que eu diversifico o desenho. Não, mas não dá, é difícil. É a É politicagem. complicado. Isso é muito complicado. Não, É mas muito. o desenho funcionou. Esse desenho você fez ao vivo, não? Não, esse desenho eu não fiz ao vivo, então é pra animação que eu tô fazendo desse D-Game, né? Uma espécie de, né, um jogo, né, para as juventudes, para trazer a cultura da sustentabilidade e uma cultura mais A de. galera joga, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal. Existe muito essa coisa, né? Porque no final das contas, o que a União Europeia ela quer mostrar é a gente tem X projetos, né? Sei lá, 100 projetos sobre sustentabilidade para jovens, né? No final é isso, né? São números que as pessoas possam estar mostrando para outros países ou outras outras instituições o trabalho que eles estão fazendo. Mas no final das contas a gente sabe, né, que mas eu acho que no final das contas tem um impacto positivo. É importante isso. Tem. Mas tem isso. Então, esse trabalho foi muito interessante porque, como eu trabalho também com diferentes clientes, eu acabo realmente estando exposto a diferentes mundos totalmente diferentes. Eu trabalho muito com o mercado financeiro, e aí, de repente, você vem para esse mundo assim que é um mundo mais de talvez de ONGs, né? Um mundo mais social, vamos dizer assim, e você acaba se deparando com uma mentalidade completamente diferente. Por exemplo, as pessoas quando vão falar contigo, elas são muito mais, elas levam muito mais tempo para chegar no ponto. O mercado financeiro, o cara é É. muito direto, o cara é muito efetivo, né, eficaz no que está fazendo. E realmente a coisa mais social, né, você tende a levar mais tempo para explicar. Não, Davi, deixa eu te passar o briefing, né? Passar vamos dizer assim, como é que é o briefing em português? Contexto. Dar o contexto É, da história toda. de passar o contexto, vamos lá tomar um cafezinho, né? Vamos conversar, né? E fala sobre coisas belas que o projeto vai estar trazendo para a juventude. Então tem um floreado muito maior e realmente você vê que a pressão nessas pessoas é muito menor do que às vezes, por exemplo, na iniciativa privada, né? Eu digo assim mais em relação à União Europeia porque, né, é tipo não uma estatal, né, mas é tipo uma espécie de governamental, né, uma instituição governamental. Mas é legal. O legal disso aqui, dessa ilustração, mas também desse trabalho que você faz, tanto no mercado financeiro como agora ah, para esse público mais de sustentabilidade, o pessoal está dando bastante valor a essa coisa de ideias fora da caixa, né? De Uhum, tentar ser um uhum. pouco mais criativo e não ficar só naquelas mesmas ideias. Até essa ideia das pessoas botarem um desenho, alguns Uhum. podem dizer já está um pouco manjado, já está sendo feito já há pelo menos quase uns 10 anos essa coisa de É, botar eu um acho que deve ser desenho. uns 15, né, pelo menos mais até. É, tem Mas, bastante tempo. mas é interessante, ué, é uma coisa, são alternativas interessantes e mostra a importância da ilustração, mostra a importância do tentar, né, tá buscando fazer esse trabalho, usar o desenho, que nem agora que até mesmo você mandou e eu estava lendo o Sapiens, né, Uhum, uhum, Val, que é o livro já famoso e tudo mais, e agora virou quadrinho. uhum, Então é aquela coisa, é a mesma história, é o mesmo conceito, mas agora você brinca com um quadrinho, põe um pouco mais de humor na história, e essa coisa da importância da ilustração, essa comunicação mais simples, mas tentando colocar a mesma mensagem. Né? É interessante. especialmente, por exemplo, nesse caso aí, a ilustração às vezes é melhor do que a foto porque tem menos informação para a pessoa absorver, né? A pessoa pode se identificar facilmente com um desses personagens. Mas não quero levar muito tempo nesse projeto aí, não, porque tem outras coisas para mostrar até. Porque eu trabalho com ilustração, mas também trabalho com design, né? E uma das coisas que é interessante, a gente pode ir para outra página, Uhum. que é o trabalho
o trabalho que eu faço até para Sahaja Yoga, né? Somos praticantes da Sahaja Yoga, que a yoga é uma coisa assim que ajuda muito, né, o desenvolvimento da criatividade, porque como a criatividade, vamos dizer assim, uma das coisas, das barreiras da criatividade são os pensamentos, né? A mente muito ativa e justamente no momento de que os pensamentos acalmam, né, durante a prática da Sahaja Yoga, você pode ter uma criatividade mais espontânea, vamos dizer assim. Então, é quase como se estivesse voltando, né, aos tempos de criança. Depois a gente vai estar falando isso sobre o caminho dos artistas, mas esse é um trabalho completamente diferente, né? Um trabalho que fiz esse design aí, e isso também, por exemplo, é um trabalho que eu faço mais na questão de caridade mesmo, né? Porque não estou ganhando nada para fazer isso, mas é uma coisa que eu gosto muito e Pagar, pagar um ticket? Só pagar. pagar um ticket. Não, até porque nesse momento de pandemia, né? Esse momento aí de que as pessoas estão em casa, aí a gente resolveu fazer esse podcast. Aí eu fiz o design aí, que é o podcast, Hum. desculpa, é a meditação aqui na região de Greenwich, né? No, em Londres. E aí a gente está fazendo isso aí, tentando fazer toda semana, em uma entrevista com uma pessoa, por exemplo, esse aí é o Francesco, um italiano, que é dançarino, e através da meditação ele realmente começou a ser mais espontâneo e um dançarino melhor, vamos dizer assim. Esses foram os Ah, projetos assim que eu estava fazendo essa semana. Desculpa te interromper. não, não, eu gostei desse aqui. Eu lembro quando eu vi esse aqui na internet, eu gostei, achei interessante. O uso das cores também, que normalmente essa coisa da yoga, da meditação, não sei, normalmente eu costumo ver mais azul e verde, né? Uma coisa assim. Foi legal ver Uhum. esse vermelho, esse rosa, né? Ali foi uma coisa diferente. Foi uma Eu acho que coisa. ajuda nessa imagem também é o fato da roupa que o. Opa, caiu a conexão, voltou. Não, tô aqui, pode falar aí. Continua. Não, também foi a roupa do Francesco também, que dá uma ajuda também na imagem ali, né? Dá, dá, dá. Realmente ele, como todo italiano, se veste muito bem. E o Francesco está sempre na estica. Carinha, não. E eu acho que, então, eu acho que vamos para a próxima página, porque aí depois a gente fala um pouco sobre a tua semana, né? Então, a próxima Uhum. página é a Menina Buscadora. Essa Menina Buscadora, para as pessoas que não sabem, né? Na verdade, desculpa, a Menina Buscadora não. Uma Menina nos Himalaias. A Girl in the Himalayas. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi. Graphic novel, né? Quadrinhos. Que foi lançado nos Estados Unidos e foi lançado também na França. Foi muito interessante isso aí, porque depois a gente pode até falar sobre isso, que é as diferentes mentalidades, como cada cultura absorveu a história de uma maneira diferente. Tem isso também que é muito interessante. E agora, aí vamos para a próxima página, que está sendo lançado em russo, cara. Isso eu achei muito interessante. Tá vendo a próxima página? A página não. Opa. Foi. Ih, rapaz, é o mesmo quadrinho? Tá É o tudo. mesmo Tá em russo, quadrinho. brincadeira, brincadeira. Mas então, lançou em russo, mas o que eu achei interessante é que eles fizeram essa proposta aí de dessa capa e eu tive que aprovar, né? Que a capa é totalmente diferente da capa anterior que eu mostrei, né? Eu acho que é muito interessante essa observação da cultura, né? Como eles absorveram a história de uma maneira assim muito mais introspectiva, né? Porque a história fala também sobre pertencimento, né? Que é a história de uma menina que vai para esse santuário e os seres, né? As criaturas que existem nesse santuário, nesse local mágico, né? Elas meio que acham que o ser humano é uma ameaça ao local dela. Então eles absorveram a história como se fosse uma história de pertencimento, né? E fizeram essa capa aí. Eu gostei da capa russa. Foi você que desenhou, né? Eles deram a ideia, você desenhou. Não,
Eles pegaram, quer dizer, um quadro que tem lá. É um quadro e eles, na verdade, fizeram a montagem também. Eles colocaram a montanha ali em cima, porque, na verdade, esse desenho não existe, né, no ele, quer dizer, existem os desenhos É, separados. Você tem a montanha e você tem a menina, tá? Eles fizeram uma montagem. eu achei, Achei muito gostei. Eu interessante. gostei da capa em russo. É interessante que eles têm Eu gosto esses caracteres, né, que você não entende nada. né? Eu gosto das duas capas. Eu gosto da capa da tradicional em inglês, da outra edição, né, da edição em inglês. Mas eu acho essa capa russa é uma boa solução. Gostei, gostei da ideia. Uhum, uhum. É muito interessante como. Mas esse realmente é um ponto que a gente pode até depois colocar num. Pode colocar até um quadro aqui no canal para a gente fazer uma antropologia de bar. A gente discutir. É interessante como as culturas são diferentes. As culturas. O difícil é aquele coisa, né? O cara vai falar aqui sobre a cultura russa baseado numa capa de um quadrinho. Mas eu conheço alguns russos, conheço alguns russos. Os russos, eles gostam mais de ver coisa de longe. Eles não gostam muito do close-up. O cara vai definir a Rússia. Não, mas é legal, porque, por exemplo, lembro porque a galera não conhece, mas a gente é do Caxambi, né? Lá no Meia, Rio de Janeiro. Eu lembro que tinha, por exemplo, ali, em frente ao prédio onde a gente morava, tinha um churrasquinho. Tinha um churrasquinho e eu não sei se era todo dia que tinha aquele churrasquinho. Era todo dia? Provavelmente. Então, tinha tipo um salsichão, aí o pessoal vendia, tinha um salsichão, uma carninha lá que o pessoal, né, comia, chegava, bebia, e tinha tipo uma rodinha lá do pessoal que tava naquele churrasquinho que conversava. E eu fico imaginando, né, as conversas, então a gente pode tentar também conversar depois um pouco sobre antropologia baseado nessa a antropologia do churrasquinho. Depois a gente pode conversar. Mas eu acho que essa é a minha contribuição aqui. Não sei se você tem alguma coisa mais a dizer, mas a gente pode ir para a tua semana. O que andou rolando aí? Então, eu comecei a fazer, eu estou na primeira semana do Caminho do Artista. O Caminho do caminho do Artista, acho que eu já mostrei. artista. Tá, Agora, eu estou na eu tô primeira colocando semana, eu aqui tenho na uma tela. pergunta para fazer. Eu tô colocando aqui na tela a capa brasileira, desculpa. Tá. Eu estou com a versão em inglês. E um dos primeiros exercícios básicos desse caminho do artista, que é extremamente conceituado, um livro extremamente conceituado. Eu estou há muito tempo sem fazer quadrinho. Isso aqui foi uma deixa que o Davi mandou esse livro para falar. Agora vai o racha. Tu vai ler, fazer esse exercício aqui. Ou tu escreve o quadrinho depois disso, ou não tem jeito. Então, eu falei, não, vou comprar essa briga aqui. No início do ano, vou comprar essa briga de tentar isso aqui. Um dos exercícios principais do livro e da primeira, que você começa na primeira semana, são as páginas matinais. Você tem que escrever 3 páginas. Primeira coisa de manhã, sentar, escrever 3 páginas do que vier à cabeça. Eu comecei. Primeira pergunta que eu vou fazer para você, Davi. Você escreve a página em português ou em inglês? Eu escrevo em português, com certeza. É muito mais fácil para mim, né, me expressar em português do que fazer em inglês. É bem mais fácil. Interessante, interessante. Eu não sei por que eu comecei a fazer em inglês. Tá Eu bom, acho que é eu muito estou fazendo em pro. inglês, mas eu. Não tem Pode só a falar. ver com a questão do pensamento, né? Eu acho que tem muito a ver com a coisa de tirar as coisas que estão na mente. Por isso que para mim era mais fácil escrever em português e é mais rápido. Ah, pode ser, pode ser. E a outra coisa também, eu ainda estou confundindo muito essas páginas. Elas estão caindo muito ainda na questão.
tá virando quase um diário. Hum. Não tá. Eu não sei, talvez seja isso mesmo o processo, e ela se torna um diário, mas mesmo jogando as coisas na página que vem na cabeça, está soando muito mais como um diário, uma coisa que eu escrevo para, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu não sei se ela, ou se gradualmente vai se tornar uma páginas mais criativas, ou eu investiria mais naquele tempo para estar escrevendo coisas ali que fossem mais criativas. Eu acho que, pelo que eu entendi, talvez eu também não sou nenhum expert no assunto, não, mas o que eu entendi da maneira como eu estou fazendo, Não. eu tenho feito aqui o caminho do artista, mas eu não tenho feito muito como diário. Às vezes sai diário, às vezes sai, sei lá, a sinopse de uma história que eu estou pensando em fazer. E eu estou tentando colocar ali no papel, vamos dizer assim, um fluxo de pensamento. Se eu estiver pensando, sei lá, no jogo do Vasco, vai sair lá Luxemburgo, fez a mexidinha lá no final e conseguiu garantir o empate. Vai sair o tempo real, né? Para aquela coisa de tempo real. Aos 5 minutos, o Pikachu cruza a bola. Aos 10 Isso. minutos, entra fulano, sai fulano. Não, o Receita, né? Ela até fala, não é para usar essas páginas matinais para fazer a lista de compras, né? Isso. Não é para isso. É. Então eu estou tentando aqui, mas eu estou sentindo que algumas coisas eu estou sentindo que estão sendo interessantes. Eu estou vendo alguns bloqueios criativos. Eu estou vendo naquelas páginas matinais. Então algumas Uhum. coisas estão tá forçando, né? Você força você a escrever e força você a refletir sobre esse processo criativo. Então está sendo muito interessante. Eu estou curtindo o livro. Estou na primeira semana. Eu tenho que ler nesse fim de semana o capítulo 2 para saber o que fazer. Tem uns exercícios ali. Estamos seguindo. Vamos que vamos. Eu acho que o caminho do artista, pelo que eu entendi mesmo, é realmente uma espécie de você se conectar consigo mesmo, especialmente no momento que a gente está vivendo de muita informação, que a gente já está adicionando aqui para a internet com esse podcast, adicionar muita informação para as pessoas, você acaba realmente, você não sabe se relacionar consigo mesmo, né? Você acaba não sabendo realmente o que você gosta, porque você acaba teus pensamentos são pensamentos de outras pessoas, né? Ideias de outras pessoas. Você não tem aquele tempo para se interiorizar e de se autoconhecer, porque na verdade o caminho do artista não necessariamente é só para artistas. Já estou na sétima semana, mas tem vários exercícios que te trazem de volta para a infância, para aquele estado da criança. Então são coisas que você gostava de fazer, então você se sentir mais motivado com a vida também. Então ele tem esse aspecto também, não é só para artistas, mas tem um impacto grande com os E se artistas, mas é você, para você ficar mais livre. Desculpa. se você tivesse sido uma criança chata, Se você tiver vai sido uma abrir em criança você, você chata, vai você se vai se tornar um tornar mais adulto chato. chato. Você vai se tornar mais chato, hein? Tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado com os resultados que você vai pegar dessa coisa de trazer a criança de volta. Mas é justamente isso. Na verdade, é você se libertar um pouco do que, vamos dizer assim, a sociedade, os julgamentos que você tem, sei lá, da tua família, que quer que você, sei lá, vai estudar engenharia, ou que artista é coisa de vagabundo. É coisa de vagabundo, Daniel? Mas então, a gente precisa É a realmente. lei, é a lei Rouanet. Eu leio o Anê aí, tá ok? Mas então a coisa do artista é que ele é muito julgado, né? Lembra a historinha da cigarra e da formiga? A cigarra vagabunda não trabalhou durante o verão e agora vai morrer de fome no inverno. Lembre disso. Lembra as formigas formando, trabalhando? Elas estavam ouvindo a cigarra cantar da época, né? Era a cigarra.
Então Exatamente. agora não valorizou a cultura. Exatamente. Pô, agora a gente realmente está vendo aí que sem cultura também não ajuda muito a situação, né? Mas beleza, o que que a gente tem mais aí pra gente não ficar muito? Vamos ficar só no caminho do artista ou tem mais alguma Não, insight aí? eu vi uma coisa muito interessante. Eu vi uma coisa muito interessante hoje, até para te recomendar. Eu Hum. não sei se você já viu, cara, fazer aquele comercial, né? Fazer a propaganda, né? Uhum. Eu vi aquela animação no Netflix chamada Pachamama. Pachamama. Caramba, Pacha, não sei se você já, eu não sei, eu não sei se você já viu. é É boa? uma história muito interessante, uma história de um menino e uma menina ali na Bolívia, naquela época deixa eu procurar aqui para não falar bobagem, né? Quando eles são que eles têm que seguir o caminho até Cusco para recuperar a estátua de Pachamama. Hum, legal, hein? E porque os Incas roubaram a estátua deles, e tal. Então é muito interessante, é muito bem feito, é muito bonito o negócio. O interessante dessa animação, a história é muito boa, a história é muito Uhum. boa, mas assim, você pode falar que a história é simples, tal, mas é muito boa. Mas a ilustração, tudo nas ilustrações, a lua, o sol, a floresta, tudo é feito de uma maneira especial. Hum. Nada é feito como se fosse só nada é feito de uma forma convencional acostumada. Vale muito a pena dar uma conferida no Pachamama. Cochabamba, qual é o nome? E o interessante, Pachamama, Não, beleza. Pachamama. Cochabamba, Não, Pachamama. beleza. O interessante é que eu achava que era uma produção boliviana, mas produção francesa canadense de Luxemburgo. Não, Luxemburgo tem Luxemburgo. E com o diretor que escreve o filme. Então, assim, não tem um boliviano, mas assim, interessante. Interessante, interessante. Apropriação cultural, você diria? Não, não tem ninguém, né? Não, não vale a pena. É muito difícil. Eu estou tentando assistir, tentando assistir animações. Quer dizer, nada contra a animação americana, animação da Disney, Pixar, não, assisto isso também. Mas estou tentando assistir algumas coisas um pouco diferentes, que te mostrem fases, expressões um pouco diferentes. Esse Pachamama é bastante disso, é completamente diferente visualmente. Ah, bacana, bacana. Da próxima vez a gente pode mostrar até um pouquinho aqui pra galera. Pachamama, galera. Fica aí a indicação no Netflix de grátis. Beleza. Tua A gente está conexão ficou perdendo aqui horrível, dinheiro, cara. né? Uma monetização. Ficou ruim, ficou ruim, né? Ficou horrível agora. Eu não sei. Tem que pagar essa. Não sei É a explicar. Oi? É, Não, mas aqui, beleza. fica ruim, não tem explicação. É porque eu tô dando obra aqui, né, no negócio aqui, que você vai ver que estou fazendo aqui um estúdio. Eu vai fazer aqui um estúdio. Não, beleza. Acho que a gente vai encerrar então. Não sei se tu tem nenhum. Eu queria alguma mais alguma. Queria falar mais alguma parada aí, não? Eu quero falar, mas a internet está me censurando. Agora deu uma melhorada, agora deu uma Melhor melhorada. cortar. Agora deu uma melhorada. Não. Não, beleza, galera. Então, Não, a a gente gente. fica por aí. A gente fala. Então, galera, eu acho que a gente tá com. Tá tendo um delay aqui, um grande probleminha lá do outro lado do Pacífico. Não vai estar conseguindo concluir. E aí, a gente fala o seguinte:
que na próxima semana a gente espera ver vocês. Daniel prometeu que vai colocar uma internet mais rápida lá. Já tá até ligando para colocar um... Coloca aí um... Como é que é o nome? Fibra ótica? Para dar uma melhorada para a próxima aí. Alô? Não, beleza, cara. Então valeu, galera. Até a próxima. Eu queria lembrar, obviamente, vocês. Não sei se você tem umas mídias sociais que você quer mandar. Eu tô querendo mandar aqui a galera para acessar o site jesusvinholi.com. Não sei se você tem nenhuma mídia social que você gostaria que a galera te seguisse, Guri. Não. Sigam e reclame da internet lá pra ele. Você vai achar ele no Facebook, Daniel Jesus Vinholi, galera. Ficamos por aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.